Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora de Castro da Rocha, estou novamente aqui com vocês para darmos continuidade às nossas aulas, ao nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade com a matéria Procedimentos do Processo do Trabalho, nossa 8ª aula. Vamos dar aí continuidade, já discutimos aí várias situações e agora especificamente vamos entrar aí nesses ritos processuais que são indispensáveis termos aí esse conhecimento para justamente fazermos as nossas provas, porque eles realmente acabam despencando aí nos concursos e provas da ordem, tá? Então vamos começar aí pelo rito ordinário, tá? O rito ordinário é o rito mais comum, é o rito, né, que contempla aí a possibilidade maior aí de realmente produção de provas, enfim, muito mais detalhado, prolongado, tá? Só que nesse rito aí, essa especificidade que nós temos que nos atentar, que é em relação ao valor, o valor que teremos que atribuir à causa ou que está sendo postulado, eventualmente em juízo, que deve ser superior a 40 salários mínimos, não inferior a isso. Isso até chama a atenção de vocês, porque não pode ser ou não pode se limitar a apenas 40 salários mínimos, tem que superar este valor, tá? Porque se nós chegarmos a 40 salários mínimos e houver aí, parar, no caso, chegar em 40 apenas, nós estaremos tratando não do rito ordinário, mas sim do rito sumaríssimo, porque o rito sumaríssimo ele vai de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Então, cuidado aí com esses mais e até, porque não pode ser só 40, porque se eu estiver falando de 40 salários mínimos, eu estou dentro do sumaríssimo. Enquanto que se for mais de 40, eu estarei dentro do rito ordinário. Então, aí tudo depende do que eu estiver pretendendo na minha demanda, quais os valores que efetivamente estão sendo perseguidos neste processo. E como não poderia deixar de ser, eu tenho que falar para vocês também do rito sumário, que vai aí até 2 salários mínimos. Tá? Então, em tese, nosso ordenamento jurídico brasileiro, aí, nosso processo de trabalho, ele contempla esses 3 ritos, que seria o ordinário, sumaríssimo e sumário. Após escolhido o rito, faça a distribuição da demanda normalmente. Então, vamos começar aí pelo rito sumário, que ele cai bastante em prova, até porque ele está muito em desuso. Então, costumeiramente, como a distribuição das ações ocorre pelos ritos ordinário e sumaríssimo, acaba que ninguém mais se atém muito, né? Nem mesmo os operadores do direito acabam se atendo mais às especificidades desse rito. No entanto, a despeito dessa situação, ele é cobrado sim pelas bancas de concurso, por isso a importância que vocês saibam como é que funciona e quais são realmente as características aí que estão atreladas a esse rito específico que é o rito sumário, tá? Então, o rito sumário, ele foi criado pela Lei 5584 de 70, artigos 2º, parágrafos 3º e 4º, que tratam das questões pontuais aí desse rito, tá? Esse rito sumário, ele também pode ser denominado de dissídio de alçada ou rito de alçada. E isso é importante que vocês saibam, porque é muito comum que aconteça aí de vocês realmente serem submetidos a uma questão que conste, ao invés de rito sumário, rito de alçada ou mesmo dissídio de alçada. Por isso a necessidade que vocês realmente saibam aí que se trata da mesma questão, que se trata do mesmo rito, tá? É só a mesma questão de denominação, nada diferente, tá? Então, só esse cuidado aí que eu creio que seja importante vocês se aterem. Cabe, né, como já disse anteriormente, quando a questão postulada não ultrapassar 2 salários mínimos. Então, sempre que houver aí uma demanda que tenha por escopo aí
tratar de um conflito que não ultrapasse o valor de 2 salários mínimos, eu posso distribuir pelo rito sumário, porque ele, né, por um lado muito positivo, imprime a celeridade que é sempre buscada pelo jurisdicionado, pelo reclamante que está ávido aí pela percepção do seu direito, tá? Então, por esse aspecto, é interessante aí o rito sumário, tá? A ata da audiência do rito sumário é bastante simplificada, né? Não tem aquelas delongas, não tem muitos formalismos, né? Justamente para propiciar também, para contribuir com essa efetividade de justiça célere, tá? Não admite reconvenção ou intervenção de terceiros, que também vai na mesma linha aí da possibilidade de fazer com que o feito se agilize e realmente promova a justiça almejada por aquele que ingressou com a ação sob esse rito, tá? Então, a dúvida que se tem atualmente, tanto por doutrinadores, enfim, operadores do direito, houve aí a supressão do rito sumário pelo rito sumaríssimo diante do advento da Lei 9957 de 2000, que trouxe para o nosso ordenamento o rito sumaríssimo? Não houve, tá? Não houve, não revogou. Ele continua plenamente ali ativo, está concebido assim, tal qual como ele foi criado, não houve nenhuma alteração. No entanto, eu não posso deixar de trazer para vocês o fato de que ele caiu em desuso. Justamente porque né, nos dias atuais, quem ingressa com demandas junto ao Poder Judiciário normalmente vislumbra ou tem em mente, ou né, seja porque o advogado falou, seja porque efetivamente tem um direito a ser perseguido, apurou, liquidou valores, um valor que acaba ultrapassando em muito esse valor da alçada aí de 2 salários mínimos. Então, ele caiu bastante em desuso. Tá? E não só por isso, porque existem outras peculiaridades aí que acabam também dificultando, apesar dele ser célere e ser bastante informal, né? A Justiça do Trabalho como um todo, ela prima pela informalidade de forma geral e pela celeridade. No entanto, nesse rito especificamente, você tem aí a sonegação, por exemplo, de acesso a vários recursos que você tem se você ingressar sob o rito sumaríssimo e até ordinário. Então, hoje em dia, acaba sendo deixado bastante de lado também, né? Além da questão do valor mesmo da causa, existe também essa outra situação que também pode impossibilitar a discussão em instâncias superiores, tá? No rito sumário, o juiz fixa o valor da causa de ofício, ou seja, vai chegar a demanda, ele vai apreciar, vai verificar e vai já atribuir, vai fixar esse valor de causa. A parte, eventualmente, pode dizer que não é aquilo, que ela entende que aquele processo dela tem que tramitar por outro rito, seja o sumaríssimo, seja o ordinário. Nesse momento, ela deverá, então, durante até o ato de audiência, impugnar este valor. Tá? Uma vez não aceito pelo magistrado, ou não aceita essa impugnação, caberá o pedido de revisão, que deverá ser endereçado diretamente ao presidente do tribunal. Tá? E esse pedido de revisão deve acontecer no prazo de 48 horas. Tá? Que deverá, inclusive, ser instruído com a cópia do processo. Tá? Então, nós temos que ter em mente que o jurisdicionado, o reclamante, comparece até a Justiça do Trabalho, distribui a sua ação, o magistrado analisa de ofício e lhe atribui o valor até 2 salários mínimos. A parte pode, insatisfeita, aí impugnar essa atribuição de valor em audiência. Uma vez não aceito, a ela dá o direito de ingressar com esse pedido de revisão aí, que deve ser dentro do prazo de 48 horas, perante o presidente do tribunal, e esse pedido dela deve estar instruído aí com a cópia integral dos autos, para que possa ser apreciado da forma devida. Tá? Então, assim, o presidente do TRT vai julgar essa situação que lhe foi apresentada para
verificar se existe ou não a possibilidade de alteração de rito. Uma vez que ele entenda que, de fato, não cabe o trâmite daquele feito perante ou sob o rito sumário, ele vai já, de repente, já vai, diante dessa situação, já vai, de fato, aí permitir ou acolher modificando o rito de plano. Então, ele já permite essa alteração e já possibilita essa alteração do rito processual, tá? De acordo aí com o que ele verificar daquele processo. Agora, se eu, mesmo percebendo que aquele valor atribuído pelo magistrado dificulta ou obstaculiza o meu direito à percepção de valores maiores, eu não tenho mais como reclamar. Se eu permanecer inerte diante daquilo, eu não tenho mais como reclamar. Então, o momento de fazer isso é justamente ali quando houver aí, for arbitrado pelo juiz da causa o valor e eu não me conformar diante daquela imposição, né? Então, eu tenho o momento certo para fazer essa impugnação, esse pedido, enfim, para que realmente eu tenha a possibilidade de alterar essa condição para ter o meu processo tramitando sob outro rito, tá? Então, isso a gente tem que ter em mente, não pode deixar escoar esse prazo. Uma vez tendo realmente decorrido, não tenho mais o que fazer a respeito, tá? A dificuldade do rito sumário, como eu já havia dito para vocês, é justamente uma delas, né, além do valor, é claro, o fato de você não poder se utilizar dos inúmeros recursos que nós temos hoje dentro do processo do trabalho. No caso do processo do rito sumário, o processo ajuizado sobre esse rito, o único recurso que cabe utilização é o recurso extraordinário. Então, não cabe mais nenhum outro recurso, claro, além dos embargos de declaração, conforme previsão constante no artigo 897-A da CLT. Então, por isso também que esse rito se encontra aí obsoleto, né, ou praticamente em desuso, porque não é mais interessante para as partes conseguirem aí obter suas garantias através da sua utilização. Tá? Por isso, então, aí a gente fala sobre ele, porque ele é cobrado, mas na prática ele é pouquíssimo utilizado. Tá? Então, em que pese ser pouco utilizado, ele está aí totalmente compatível com a Constituição Federal, de acordo com o que consta na súmula 356 do TST. Tá? Então, a gente analisa aí, como eu falo para vocês, analisem sempre as súmulas, marquem, para, no caso de dúvida, sempre poderem consultar. Porque vocês sempre, uma vez verificada essa súmula, vocês vão, quando precisarem retomar isso para estudos, já tem lá o norte, já conseguem se recordar, não, eu já estudei isso, eu já vi, olha, mas de repente surgiu uma dúvida, eu vou lá e tiro, mas é pontual, no todo eu já peguei grande parte. Então, sabe, é importante essa análise, não basta só me ouvir falar, porque essa questão às vezes ela passa batido. Então, deem uma marcada depois da aula, deem uma estudadinha, marquem lá realmente, leiam quantas vezes precisarem, para fixar realmente esse conteúdo aí, tá? Então, a súmula, ela diz aí que o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 5584/70, que foi a lei responsável pela instituição do rito sumário, que foi recepcionado pela Constituição da República de 88, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. Tá? Então, plenamente vigente. Não há que se falar ou se conceber algo diferente do que consta na súmula, ok? Vamos agora para o rito sumaríssimo, pessoal. Sumaríssimo, que é bastante utilizado, é um dos mais utilizados, inclusive, que contribui de forma mais efetiva para a celeridade do processo, porque ele é muito marcado aí pela concentração dos atos processuais em uma única audiência. Então, ele é, assim, bastante utilizado mesmo pelos reclamantes aí, porque também não prejudica qualquer direito, até porque todas as provas podem ser produzidas tal qual o são no rito ordinário. Então, ele simplifica muito o processo,
né? E além de tudo, ele não suprime nenhum direito, nenhuma garantia, tá? Mas eu vou tratar especificamente, ponto a ponto aqui, para que não remaneça nenhum tipo de dúvida. Então, o rito sumaríssimo, ele foi originado ali, ele decorreu da Lei 9.957 de 2000, tá? Então, como eu disse, ele está adstrito a causas que estejam aí, cheguem até 40 salários mínimos, não ultrapassem 40 salários mínimos. Então, aqui eu posso me servir do artigo 852A da CLT, que eu peço que vocês deem uma olhadinha aí, que trata especificamente desse valor que deve ser o valor atribuído no máximo à ação que tramite sob o rito sumaríssimo, tá? Vejam que no rito sumaríssimo, somente dissídios individuais podem ser dirimidos, ou seja, ainda que eu tenha dito para vocês, não há nenhum prejuízo pro reclamante, de fato não há, mas nós temos que nos ater a algumas especificidades. No caso, inclusive, esta aqui que trata da questão da possibilidade, ou melhor dizendo, de que sejam submetidos a esse rito conflitos individuais, né? E que, claro, não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento. Ou seja, ainda que eu ajuize minha reclamatória trabalhista hoje, o salário mínimo mude amanhã e aumente o valor, isso para mim não importa, tá? Tem que ser na data do ajuizamento. Então, hoje não pode exceder 40 salários mínimos, salário mínimo hoje de tanto, vai ter que ser como parâmetro o que está hoje, no caso, vigente no país. Não importa se mudar amanhã ou depois, tá? É isso que eu tenho que ter em mente. Como sempre nós temos aí exceções, e não poderia ser diferente dentro do rito sumaríssimo, de acordo com o parágrafo único do artigo 852A, estão excluídas também aí dessa possibilidade de postular sob esse rito as demandas, ou melhor, a administração pública direta, autárquica e fundacional. Tá? Então, nesse ponto, assim como é bem comum, provavelmente vocês serão submetidos a esse tipo de pergunta, no sentido de que, no rito sumaríssimo, a União como reclamada, barará. Então, quando surgir alguma coisa nesse sentido, União, Estado, Distrito Federal, enfim, você já pode excluir, porque não cabe no rito sumaríssimo, já remeta direto para o ordinário nessa questão. Então, tenha em mente que é dissídio individual e que não cabe, portanto, que a administração pública ou autárquica e fundacional possa ingressar e fazer parte de reclamatórias ou de processos que venham a ser processados e julgados pela Justiça do Trabalho sob esse rito sumaríssimo, ok? Então, bastante atenção com esta situação que é bastante específica aqui, tá? Quanto à petição inicial proposta sob esse rito, nós temos que ter em mente que deverá haver aí um pedido certo, determinado e líquido, ou seja, o advogado responsável por este processo, que irá representar aí o seu cliente, deverá, por sua vez, posteriormente aí a reunião realizada, apurar todos os valores, né, juntamente a ele, para poder apresentar aí na petição inicial todos os valores devidamente apurados, tá? Para facilitar aí também esse trâmite e primando também pela celeridade desse efeito. Deve constar necessariamente e obrigatoriamente o endereço da parte reclamada, tá? Porque vocês sabem que na Justiça do Trabalho a notificação, ela vai, não existe notificação por edital, então ela vai ali por carta. Então, se eu não conseguir encontrar a parte reclamada, eu não tenho como fazer essa notificação por edital sob esse rito, tá? Então, a inobservância quanto a esse fato aí
pode gerar o arquivamento do processo, que é o que acontece via de regra, né? Então, todo cuidado é pouco. No oferecimento aí dos dados, deve-se oferecer corretamente o endereço da parte reclamada, sob pena, inclusive, de arquivamento do processo, tá? Ele pode vir a ser convertido em ordinário, caso não haja apresentação ou caso, na verdade, não seja localizado o endereço, tá? Mas essa questão é bastante delicada, então eu posso sofrer aí a pena de realmente ter o meu processo arquivado no caso de não ter sido localizado o endereço, tá? Ou deve estar, pelo menos, né, completo aí para que realmente não seja arquivada a minha demanda, porque se eu tiver a apresentação incompleta de endereço, com certeza ela vai ser arquivada, tá? Então, nesse caso aqui, que eu ofereça um endereço que foi completo, de fato, que realmente eu tinha como sendo certo, aí é uma situação diferenciada, porque nesse caso aqui eu vou ter a possibilidade de que ele seja convertido em rito ordinário, diferentemente do endereço incompleto. Então, vamos fixar bem direito essa situação que é justamente aí. Se eu tenho endereço incompleto, meu processo é arquivado. Ponto. Uma vez que eu tenha fornecido adequadamente o endereço, que tenham diligenciado e a carta volte negativa, o feito pode ser aí convertido em rito ordinário. Então, rito aí de sumaríssimo se converte em ordinário para possibilitar aí essa notificação da parte reclamada, tá? Então, essa é a situação do rito sumaríssimo quanto a esse aspecto. No rito sumaríssimo, nós temos também uma peculiaridade aqui, porque ele permite a interposição de recurso de revista somente quando houver contrariedade à súmula do TST, súmula vinculante do STF e contrariedade à Constituição Federal. Ou seja, eu fico um pouco limitada também nas minhas possibilidades de interposição de recurso de revista. Tá? Então, é uma situação bem específica, isso aqui cai bastante nas avaliações, nas provas aí das bancas que promovem os concursos aí. Então, tomem bastante cuidado, porque nesse caso especificamente do rito sumaríssimo, nós temos aí que nos ater a estas especificidades que são bem características dele e que, né, por outro lado, são, como eu disse já em aulas anteriores, são as exceções que são realmente questionadas, né? Não vão ser as regras. Então, bastante cuidado nessa análise aqui, nesse estudo, tá? A fundamentação está constando aí no artigo 896, parágrafo 9º da CLT. Então, procurem dar uma olhada lá, para que vocês consigam aí efetivar e consolidar esse conhecimento, ok? O que é bom do rito sumaríssimo, como eu já disse anteriormente? Existe a concentração, que é um princípio até inclusive específico aí do processo de trabalho, concentração dos atos numa única audiência, né, que propicia a celeridade do processo, a efetivação da justiça, né, então isso é bastante importante para quem realmente precisa obter aí essa efetivação com uma brevidade, não que os que distribuam pelo rito ordinário não precisem, mas creio que o rito sumário tem muito a oferecer de benéfico nesse ponto, justamente por propiciar aí essa concentração já diferente do que acontece no rito ordinário. Então, o rito sumaríssimo, ele tem a possibilidade aí dessa audiência una, né, a audiência será una, então o juiz fará a instrução do processo durante a audiência, ela poderá ser cindida na eventualidade da produção ou da necessidade da produção de alguma prova, especialmente prova pericial, que é muito comum, né? A Justiça do Trabalho, aí você, de repente, tem o teu cliente postulando pela insalubridade ou pela periculosidade, sofreu um acidente de trabalho, então ele vai precisar de uma perícia para demonstrar, ou de perícias para demonstrar que, de fato,
ele sofreu aquela lesão ou que tal situação decorreu aí do trabalho prestado para a reclamada. Então, neste caso especificamente, haverá a possibilidade de cindir essa audiência de instrução, tá? Então, nesse ponto é importante a gente considerar com vocês aqui. Uma vez aberta essa audiência, obrigatoriamente o juiz deverá fazer ou instar as partes à celebração do acordo, oferecer essa proposta de acordo, não obrigar, tá, pessoal? Porque tem muito, infelizmente, a gente se depara aí no judiciário com alguns juízes que acabam tentando obrigar as partes a fazer acordo, o que não pode. O juiz tem que oferecer a proposta de acordo para as partes, é uma liberalidade. O reclamante ele não tem obrigação nenhuma de fazer acordo, tampouco a parte reclamada também de aceitar ou de propor. Então, eles têm a liberalidade. Então, né, qualquer situação também diferente dessa que venha talvez em prova aí para vocês, também não é real, vocês podem desconsiderar, tá? Ele deve fazer a proposta sim, porque até sob pena de nulidade do processo, mas não pode obrigar a parte a celebrar acordo, tá? Então, que isso fique bastante claro. Então, nessa ata de audiência, constarão os registros dos atos essenciais praticados durante esse ato. Tá? Então, essa ata poderá ou deverá fazer constar aí, né, todos os atos que foram realizados durante a audiência. Todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento desse processo serão decididos de plano pelo magistrado, já para evitar o elastecimento, aí, a procrastinação e a demora da análise desse processo e da prolação da sentença. Então, tudo isso vai ocorrer durante a audiência, conforme disposto aí no artigo 852G da CLT. Tá? O processo, por sua vez, acabará por ser saneado também durante este ato processual, decidindo, portanto, o juiz de plano sobre todas as preliminares e incidentes processuais, de tal modo que será possível ele prosseguir com a instrução e julgamento do feito a partir de então. Todas as provas, tais como oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais, deverão ser produzidos nesta audiência, né? Ainda que não tenham sido requeridas previamente. Tá? Então, eu não tenho que requerer previamente a produção dessas provas. O artigo 852H é bastante categórico aí nesse sentido, né? Que eu posso produzir, eu tenho a liberdade de produzir essas provas durante a audiência. O que pode acontecer aí, até que nós havíamos falado inclusive aí da possibilidade de que houvesse aí a audiência fosse cindida, quando, por exemplo, existem questões trazidas pela parte contrária que podem interferir no julgamento do feito, caso não sejam analisadas da forma adequada. E o que eu falo quando me refiro à forma adequada? Muitas vezes a parte reclamada, quando contesta, porque ela vai ter que ter contestado antes dela ir para essa ação e possivelmente daí, claro, o reclamante, de forma até obrigatória, se quiser fazer valer seu direito, deverá impugnar essa defesa em audiência. No entanto, ele, pelo tempo e pela dificuldade até mesmo técnica, ele pode não conseguir fazer isso durante o ato. Momento em que haverá a possibilidade, então, de que haja a cisão dessa audiência, para que essa parte, esse reclamante, até porque né, hipossuficiente e normalmente vai precisar aí de um maior acesso ou mesmo até de experts nos assuntos, para que possa fazer a sua manifestação da forma adequada, vai precisar de um tempo, né? E isso vai ter que acontecer, esse tempo vai ter que ser facultado a ele para que ele possa fazer a sua manifestação, a sua impugnação a essa contestação da forma adequada, tá? Então, essa questão aqui da absoluta impossibilidade de análise de documentos é o que se enquadra nesse caso, porque eu não posso sonegar a parte que ela produza suas defesas da forma
mais ampla e adequada possível, sob pena, inclusive, aí, de eu estar ferindo princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, tá? Então, excepcionalmente, caso em absoluta impossibilidade de análise das provas carreadas aos autos em audiência, eu vou ter aí a possibilidade de estar analisando isso fora do âmbito ali judicial, para fazer essa manifestação em momento que com certeza me será aí possibilitado na própria audiência, né? O prazo será com certeza aí fornecido durante o ato processual, para que eu faça a minha manifestação sobre esses documentos, ok? Cada parte no processo sobre esse rito tem o direito de levar até 2 testemunhas. E não existe a necessidade de que essas testemunhas sejam arroladas previamente. Tá? No rito sumaríssimo eu não preciso arrolar. Eu posso levar independentemente de arrolar. Tá? O único problema se daria numa eventual hipótese de que uma dessas testemunhas, ou mesmo as testemunhas, não comparecessem. Aí eu teria que comprovar perante o juiz que eu fiz o convite, que eu procedi à realização do convite, no entanto, essas testemunhas não compareceram. Só que esse convite, também a forma como eu posso comprovar isso, ela acaba sendo um pouco genérica, né? Eu posso até, de repente, ser tolhido do meu direito de produção de provas se eu não tiver a comprovação disso. Então, para evitar transtornos, o ideal seria que, claro, a parte tivesse aí um protocolo dessa carta convite ou essa carta convite em mãos. No entanto, também não posso admitir, ainda que haja a possibilidade disso na prática acontecer, de que isso realmente venha a ferir o meu direito de requerer aí uma redesignação desse ato. Porque, em verdade, como há uma informalidade muito grande no que tange a essa produção de prova, inclusive a falta de obrigação, a inexistência de obrigação quanto a rolar testemunhas, eu também não poderia ser punido em relação a isso. Então, penso que essa redesignação deveria sim acontecer até em observância a todo o procedimento que está vinculado a esse rito sumaríssimo, ok? Então, essa é a situação, tá? A possibilidade aí de que realmente deva ser redesignada essa audiência para que, de fato, essa testemunha compareça e preste seu depoimento aí, seu testemunho da melhor forma, que realmente esclareça os fatos para o juiz, tá? A prova técnica será deferida somente quando o fato exigir ou for legalmente imposta, até pelo princípio da celeridade. Só que existem casos em que, de fato, não há como se evitar aí a produção dessa prova, porque a prova ela é essencial para a materialização do direito que está sendo perseguido no processo. Então, eu não posso ter meu direito cerceado, limitado, em razão de um rito, né? Só que, por outro lado, esse pedido dessa produção de prova deverá ter realmente uma pertinência para que ele seja deferido. Então, essa é a situação, tá? A prova será deferida desde que haja realmente essa necessidade de produção. E nesse caso aqui, se ela for deferida, é importante para a gente aqui saber também que na própria ata dessa audiência deverá constar o prazo para a sua produção, bem como os dados do perito, para que a gente já tenha uma estimativa de data, saiba quando que ela vai acontecer, para que, enfim, o próprio empregado também possa comparecer, advogado, se programar, enfim, a gente saia da audiência intimado quanto a prática destes atos processuais, tá? Desses atos que vão trazer para o processo aí esses elementos essenciais para a formação do convencimento do magistrado. As partes, então, serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo no prazo comum de 5 dias após a sua apresentação no processo. Tá? O prosseguimento e solução do processo deverão se dar em 30 dias após a interrupção da audiência. A verdade é isso consta na lei, nem sempre é o que acontece na prática, mas se vocês forem questionados sobre esse ponto, é isso que vocês vão ter que responder, né? Que o prazo deve ser de 30 dias após a interrupção da audiência, para que haja aí
o prosseguimento e solução do processo, tá? Então, é isso que vocês vão ter que responder, tá, pessoal? É sempre com base na lei. Por mais que na prática nem sempre a prática corresponda efetivamente àquilo que nós temos na lei, o que nós temos que responder quando formos questionados nas nossas provas é o que está na lei, ok? Bom, o artigo 852 demonstra, portanto, aí que há essa concentração dos atos aí nesta audiência, com exceção das possibilidades que nós tratamos aqui, de que haja realmente aí essa cisão aí para a produção dessa prova documental ou pericial, ou análise ou impugnação dessas provas que foram carreadas aos autos. A sentença, ela dispensa o relatório. O relatório é normalmente, né, aquele apanhado geral do processo, que o juiz diz que o autor entrou com o processo, pediu x, y, z, que houve a contestação, posteriormente a impugnação e etc. Quer dizer, esses pontos que todos já sabem, já têm pleno conhecimento, portanto, é dispensado esse relatório. Claro que se o juiz entender por bem de elaborar o relatório, não é proibido de fazê-lo, no entanto, ele está dispensado. Então, esse termo dispensa o relatório é importante para vocês também, tá? Não é uma questão de obrigação ou do impedimento, por exemplo, né? Ele está dispensado, tá? Ele está dispensado de fazer, tá? Sendo prolatada a sentença em audiência, as partes saem intimadas com o início do prazo recursal. Então, a partir do momento que eu tenho essa sentença, eu já sei que o meu prazo aí vai ser, a depender do recurso que eu for interpor, 5 ou 8 dias, né? Então, se for um embargo de declaração, por exemplo, eu tenho 5 dias a contar aí dessa decisão, e se for um RO, eu tenho aí os 8 dias, mas isso nós vamos estudar aí, né, quando tratarmos dos recursos especificamente, até para que eu possa explicar aí de maneira pormenorizada a característica de cada um para vocês. Como eu já havia dito, não há, portanto, aí que se entender na vedação do juiz de apresentar o relatório nessa ata dele de audiência, né? Ele simplesmente está dispensado, tá? Então, não existe vedação, isso que a gente tem que entender. O entendimento aí quanto à possibilidade de distribuição dessas medidas sob determinados ritos, segundo a doutrina majoritária, tem-se que eles devem estar efetivamente atrelados àquilo que se questiona, o que se pretende obter no processo. Não há como, por exemplo, eu querer distribuir uma ação sob rito ordinário, aí, sendo que o que eu pleiteio nela tem valor inferior àquilo que realmente estaria contemplado lá pelo rito ordinário. Então, eu tenho que ter essa consciência de que o rito tem que estar adequado ao que eu estou realmente pedindo no meu processo, na minha reclamatória trabalhista. Tá? Então, isso é, inclusive, o entendimento da doutrina majoritária. Então, não há que se falar aí em que pese existir doutrina minoritária que aceite a possibilidade de que haja essa distribuição. Eu entendo, e até juntamente com essa doutrina majoritária, que se justamente existem os ritos para que haja a promoção da justiça de acordo com aquilo que está se buscando no processo, não havendo por que se falar aí em possibilidade, nas possibilidades ou possibilidades de que a parte venha distribuir uma ação com pretensão de valores em rito diverso daquele que deveria distribuir. Então, eu entendo particularmente junto com essa doutrina majoritária nesse sentido. Tá? Então, e é o que vocês também devem ter em mente, porque quando tiverem que ser submetidos a esses questionamentos, é essa resposta que deve ser dada. Tá? Então, quando houver algum equívoco, por exemplo, da parte na distribuição do seu feito, esse feito ele pode aí ser convertido em rito ordinário. Por exemplo, eu distribuí meu processo sobre rito ordinário.
mas foi um equívoco, na verdade, eu deveria ter distribuído aí no rito ordinário. Existe aí essa possibilidade de conversão, dada a questão de que o magistrado tem poder diretivo para poder proceder dessa forma, tá? Então, em caso de equívoco, pode, segundo a doutrina, haver por parte do magistrado a conversão desse feito aí que tramita originariamente pelo rito sumaríssimo, ser convertido em rito ordinário, tá? Só que a gente não pode esquecer, né, que apesar da doutrina entender que há essa possibilidade de haver aí por equívoco da parte essa conversão, há também a determinação legal de arquivamento, tá? Então, assim, tem parte da doutrina falando que pode ser convertido, outra parte da doutrina que se apega a questões legais mesmo, né, dos artigos de lei que tratam dos ritos. Então, esse cuidado, pessoal, a gente vai ter que ter, né, que infelizmente, ainda que a doutrina, parte dela se manifeste num sentido, existe aí outra parte aí que até, inclusive, pessoal, a parte da doutrina que é a maior, defende que nesses casos deveria haver o arquivamento do processo. Então, para que não fique nenhuma dúvida para vocês aqui, vamos ter em mente o seguinte: todas as vezes que houver um equívoco da parte na distribuição desse processo, tendo ela distribuído pelo rito sumaríssimo, que grande parte da doutrina entende que este processo deverá ser arquivado. Então, eu acho que é isso que tem que ficar para vocês, para que não haja dúvida na hora de responder a prova, tá? Porque é determinação legal, né, que o rito deve ser distribuído, que o rito, na verdade, o valor da causa está necessariamente atrelado aí ao rito que vai ser utilizado para o trâmite desse processo. Então, vamos nos apegar à letra da lei para que não haja nenhum equívoco na hora da gente poder responder esses questionamentos aí das bancas, tá? Agora, nós vamos aí para o último procedimento, que é o rito aí, o procedimento rito ordinário, tá? Que é o mais comum, né? Nós temos, e ele realmente é aquele rito que vai ser escolhido por exclusão. Se eu não tenho o rito sumário ou sumaríssimo, por certo que eu estou dentro do rito ordinário. Então, ele sempre é o que vai ser aí o rito excluído por exclusão, tá? Sempre com causas em valores acima de 40 salários mínimos, como eu havia dito para vocês, não é só 40, é mais de 40, né? Acima de 40, 41, 42, porque 40 você fica no sumaríssimo. Então, tem que ser mais de 40. Ele está disposto aí nos artigos 837 ao artigo 852 da CLT. Imperava até o início dos anos 70. E, por força do costume, ele passou a contar com divisão da audiência em 3 partes. Desculpa, pessoal. Então, hoje, quando nós recebemos uma notificação ali, a gente já sabe, via de regra, qual é o rito, né? E a gente já vai poder aí ter essa noção de como que vai ser, qual vai ser o comportamento desses atores processuais durante o trâmite desse feito, tá? Então, a gente já sabe que, no caso do rito ordinário, vai haver aí o fracionamento, né, dessa audiência em 3 partes, porque nós vamos ter, num primeiro momento, uma audiência inaugural, na qual as partes deverão comparecer, acompanhadas ou não de seus advogados, tá? Mas deverão comparecer, né? Elas sob pena, inclusive, aí
das implicações legais aí que nós temos atualmente até com a reforma trabalhista, tá? Até revelia, ainda que isso não seja objeto agora, nós vamos conversar futuramente, porque nós temos algumas questões aí que foram alteradas, eu acho de bom tom tratar com vocês no pormenor, tá? Mas que fique só a título aí de instigação para vocês, né? Que as partes reclamantes deverão obrigatoriamente comparecer, tá? E isso é o que dispõe, inclusive, o artigo 843 da CLT. A audiência de instrução é obrigatório o comparecimento também das partes, porque elas são aí, realmente vão ser ouvidas, né? Haverá o depoimento pessoal dessas partes, né? Para que o magistrado possa, de fato, se convencer ou não daquele direito que está sendo perseguido no processo, né? Então, aqui nós temos já 2 atos aí, uma audiência inaugural. Nessa audiência inaugural, portanto, vai haver aí a possibilidade de que elas celebrem um acordo. Não sendo celebrado o acordo, dará sequência ao processo e as partes já saem intimadas dessa audiência, da audiência de instrução, que será realizada aí, a depender da vara, 3, 4, 6 meses, 1 ano depois dessa audiência inaugural, tá? O juiz deverá propor a conciliação nessa audiência, logo que as partes forem apregoadas, enfim, ingressarem na sala de audiência, o juiz já deverá questioná-las sobre a existência ou não dessa possibilidade de composição, tá? Segundo o artigo 846 da CLT. Como já falávamos aí, haverá nessa audiência de instrução a possibilidade aí de que não apenas sejam prestados depoimentos pessoais das partes, mas também serão ouvidas as testemunhas. Ou seja, é um ato que vai ser bastante completo, porque eu vou poder aí proceder tanto a explicação dos fatos diretamente para o juiz, seja a parte reclamante, seja a parte reclamada, como as testemunhas também poderão relatar aquelas situações que realmente configuram ou não o direito daquela parte de receber alguma indenização que esteja sendo postulada, tá? E, neste caso aí, poderá também haver aí o pedido de realização de perícia, a depender da situação. Momento em que, via de regra, sendo requerida a perícia, também vai haver, então, aí esse corte, né, essa cisão dessa audiência para que haja, então, a produção da prova técnica e depois para retomar, enfim, o prosseguimento do feito, tá? Finda a instrução com o depoimento pessoal das partes, com a oitiva das testemunhas, realização da perícia, prova técnica, enfim, apresentação de laudo e pareceres, nós daí vamos ter aí a possibilidade de que as partes apresentem as suas razões finais. As razões finais faz ali um apanhado geral de todo o processo, claro, sempre relatando os pontos falhos da parte contrária. Então, é o momento em que você consegue reunir, fazer ali uma consolidação de tudo que foi feito, de tudo que foi explanado, todas as provas que foram produzidas naquele processo, para trazer ao magistrado aqueles pontos que para você foram essenciais e que talvez não tenham sido observados tão bem pelo magistrado, ou não pela sua ótica. Então, você vai aproveitar-se desse momento para poder trazer para o magistrado essa ideia, essa perspectiva, para que ele melhor possa decidir. A partir desse momento, né, a gente, ao que diz a lei, também é importante considerar para vocês, que essas alegações finais poderão ser no máximo aí em 10 minutos, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Que nós temos aí essas alegações em 10 minutos e
podem ser também remissivas se não houver nada a ser acrescentado, tá? Ao final dessa apresentação, dessas razões finais, o juiz obrigatoriamente deverá renovar a proposta de conciliação, sob pena de nulidade, conforme disposto no artigo 850. Vejam que nesse caso nós já tratamos aqui de duas situações que cabem a um magistrado fazer a proposta de conciliação. Uma é no início da audiência e outra no final. Em que pese grande parte da doutrina entender que as duas propostas são importantes para o processo de forma geral, para evitar nulidade de fato, deve ser feita essa última proposta. Ainda que a primeira proposta não tenha sido feita, não há tanto problema, desde que eu faça a segunda proposta. Agora, o que não dá para acontecer é não fazer proposta em nenhum momento, ou fazer só uma proposta no início e não fazer no final. Então, essa proposta tem que ser pelo menos, feita no final ou após a apresentação dessas razões finais. Por quê? Porque aí as partes já estão realmente aí com as suas convicções aí formadas, e não só as partes, como o juiz também. Então, elas têm uma melhor dimensão daquilo que foi produzido no processo, o que antes poderia ser uma grande expectativa, em especial por parte do reclamante, pode já não ser mais. E da mesma forma, por parte da reclamada, que invariavelmente, diante de todas as situações, pode ter se convencido de que, se continuar resistindo, haverá uma condenação em seu desfavor, uma condenação que muitas vezes pode até ser vultuosa e comprometer até a sua atividade econômica. Então, por isso da imprescindibilidade de que essa proposta ocorra após a realização, a apresentação destas razões finais, tá? Sob pena de nulidade do processo. Posteriormente, não sendo aceita essa proposta de acordo, tendo as partes se convencido de que querem continuar com o processo, que o processo deve ser julgado no seu mérito pelo magistrado, haverá aí a designação de uma audiência de julgamento. Essa audiência, via de regra, não acontece, é uma data marcada para que a audiência, para que a sentença seja prolatada. Então, é um marco aí que você já sai da sua audiência já com a data da prolação da sentença designada. O que é muito bom, porque você já tem a previsibilidade, já trabalha com essa previsibilidade, o seu cliente, seja ele parte reclamante ou reclamada, já tem a dimensão, a noção de quando essa decisão vai sair para poder apresentar o recurso, enfim, adotar as medidas que se fizerem necessárias no processo. Tá? Então, nesse ponto, por isso eu trato dessa questão realmente do processo do trabalho, ter essa possibilidade realmente de dar às partes aí essa satisfação do direito muito mais rapidamente, porque todos os atos, eles são já previstos, eles já saem, o advogado, o cliente já saem intimados, já sabem quando vai acontecer, já existe essa possibilidade. Então, essa é uma grande característica aí da Justiça do Trabalho nesse sentido. Então, independentemente do rito, nós temos aí essa previsibilidade que nos permite enxergar o processo sob uma ótica muito diferente do que acontece, por exemplo, aí no processo civil, em que as intimações vão ocorrendo no curso do feito e sempre uma surpresa nova e as manifestações constantes no processo. Então, esse diferencial da Justiça do Trabalho é bem importante para todos nós, tá? Bom, pessoal, era o que tínhamos para falar sobre ritos e procedimentos da Justiça do Trabalho.
tá? Ficam os meus contatos para que vocês possam esclarecer eventuais dúvidas, tá? E no mais, desejo a vocês bons estudos e continuamos juntos aí nas próximas aulas, tá? Que eu já me preparei para poder gravar para vocês, para que a gente possa dar continuidade a esse estudo que tenho certeza vai levar vocês ao alcance dos objetivos. Um abraço para vocês, pessoal. Fiquem sempre conosco. Tchau, tchau.